19ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta sua 19ª razão. Paulo chama a guarda do sábado de rudimentos fraco e pobre. E ele continua. Rudimento fraco e pobre, no dizer de Paulo, é algo sem muita importância, alguma coisa para o qual não se dá muito valor, princípio de quem tem algum significado só para a pessoa que observa em sua vida, mas que aos olhos de Deus não tem valor fundamental e, portanto, pode ser observado ou pode ser deixado de lado, não acrescentando nada de importante para quem observa e não diminuindo nada de quem não o observa. E então ele cita Gálatas capítulo 4, o verso 9 a 11. Assim nós lemos. Mas vocês agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E ele continua sua narrativa. Paulo está expressando sua incerteza quanto à firmeza dos irmãos da Galácia. Justamente por estarem eles se metendo debaixo do jugo da lei, ao estarem preocupados em guardar o sábado e outras cerimônias. Que pensar hoje daqueles que persistem no mesmo erro dos Gálatas? Para onde estão indo aqueles que em nossos dias imitam os irmãos da igreja de Gálatas? Certamente temos que concordar com Paulo. Depois da lamparina, o lampião. Depois do lampião, a luz elétrica. Depois dos rudimentos da lei de Moisés, a transcendência e a iluminação maior das leis de Jesus Cristo. Bem, aqui eu preciso fazer pelo menos 3 observações. A primeira delas é fazer uma pergunta sobre a pergunta que o autor aqui faz. Para onde estão indo aqueles que em nossos dias imitam os irmãos da igreja de Gálatas? Sabe, eu não vejo em nenhum lugar, nenhum grupo de cristão, a não ser os judeus, que aí, comprovadamente, boa parte deles não são cristãos. Eu não sei onde se vê alguém imitando a igreja de Galácia, ou o povo ali dos Gálatas nesse contexto. Por quê? Porque a grande controvérsia ali era relacionado à circuncisão. Então, eu não vejo ninguém por aí, ou a mundo afora, buscando a prática da circuncisão. Se bem que ali tudo girava em torno da circuncisão, ou seja, o grupo que aceitava Cristo e que, ao invés de receber a circuncisão, eles deviam receber o batismo. O capítulo 3 do livro de Gálatas, eu quero ler pelo menos 3 textos aqui do livro de Gálatas. O capítulo 3, o verso 26 e o verso 27 diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É o verso 26. O verso 27 diz: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo são revestidos. Veja, Paulo diz aqui que a partir do momento que o indivíduo recebe o batismo em nome de Cristo ou em nome de Jesus, eles agora são revestidos de Jesus Cristo ou fazem parte do grande conceito cristão, o grande grupo de cristão. O capítulo 5, os versos 3 em diante, tem essa mesma expressão direta, mas o verso 6 aqui dá um sentido muito especial. No contexto, ele diz assim: Porque em Cristo Jesus nem circunciso, nem incircunciso tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então veja, a partir do momento que o indivíduo recebe o batismo através ou em nome de Cristo Jesus,
já não haverá mais necessidade de circuncisão, porque não importa se ele é circunciso ou se ele é incircunciso, o importante é que agora ele está fazendo parte de um grupo seleto, que são os cristãos. O capítulo 6, ou o último capítulo aqui do livro de Gálatas, eu posso ler exatamente no verso 15, a seguinte declaração de Paulo. Ele diz: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Então veja, Paulo, aqui a controvérsia com os irmãos da Galácia, ou os irmãos aqui que receberam a carta aos Gálatas, era exatamente sobre a circuncisão. E era exatamente sobre a circuncisão que também existia ali uma base de regra, porque a partir do momento em que o indivíduo recebia a circuncisão, o indivíduo era considerado agora um filho de Abraão, ou um legítimo direto de Abraão. E você vê isso exatamente no capítulo 5, os versos 3 em diante. Paulo diz assim, eu afirmo a vocês, todo aquele que se deixa circuncidar, ou seja, que aceita a circuncisão, ele é obrigado a cumprir toda a lei. Que lei? A lei que acompanha a circuncisão. E que lei seria essa? Expressa no capítulo 4, os versos, por exemplo, o verso 10. Vocês estão observando dias especiais. Que dia era esse? Eram, por exemplo, o dia da Páscoa, o dia do Pentecoste, né? O dia das trombetas, né? O dia da expiação, meses. Bem, aí você tem os meses ali, como o 7º mês, o mês mais importante do ano, o primeiro mês, né, que é o mês de Abib, o mês que abria todo o ano, né? E também tem aqui especificações direto a anos. Principalmente, ele está falando aqui do jubileu, a conferência. A cada 7 anos tinha um ano de descanso, né? Ali, cada 7 anos vinha um ano de descanso para a Terra. E a cada 50 anos vinha também um ano ali chamado ano do jubileu. Então, você percebe que aqui as regras ou a lei que Paulo apresenta que o indivíduo devia observar eram as leis exatamente que estavam estabelecidas sobre o judeu que aceitasse, o judeu de natureza, de nascença, né, legítimo, ou seja, natural, ou o estrangeiro que se tornava judeu, mas que a partir de então ele precisava obedecer às regras da nação, a instituição ali da nação, que foi elaborada por Jesus, sim, né, e exatamente ali no Monte Sinai, né, a aliança feita ali no Monte Sinai. Porém, o detalhe aqui é que Paulo deixa muito claro, muito bem claro que não era essa a questão, tá? Não era o fato do indivíduo, agora, porque ele aceitou a Jesus, que ele devia aceitar toda essa base de regras que os israelitas tinham, porque o evangelho que Paulo estava pregando ia além das fronteiras de Israel, além das limitações de país a país. Veja o que ele diz aqui, o capítulo 5 e o verso 11. Irmãos, se ainda eu estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? E ele continua, nesse caso, o escândalo da cruz me foi removido. Então, para Paulo, o fato aqui em questão, né, o que ele estava apresentando ali, não era a necessidade da circuncisão e as regras que a ela né, eram impostas, ou que o indivíduo que recebesse a circuncisão era imposta. Não. Veja, ali existia um grupo que representava a Igreja de Deus, e esse grupo era identificado pela circuncisão. Isso durou até quando? Até a vinda de Cristo Jesus. Paulo deixa isso muito claro no capítulo 3 e os versos 20 em diante. Na verdade, a partir dos versos 19 em diante. E o capítulo 4 e o verso 4, por exemplo, ele diz: era o que se esperava, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, a partir dali, a partir daquele momento, já a circuncisão já não tinha mais
a validade ou não tinha mais o significado de representar a igreja de Deus, mas agora tem o batismo. É o que ele deixa claro no capítulo 3 e o verso 27. Agora, todos nós, batizados em Cristo Jesus, fazemos parte do grande grupo, né, que representam a igreja de Deus. Um conselho que eu vou dar a você: leia a carta aos Gálatas de forma completa, não vendo aqui nem capítulo e nem versículo. Leia do início ao fim, como se ali não houvesse nem capítulo e nem versículo. Por que eu digo isso? Porque, veja, capítulos e versículos, tanto do livro de Gálatas quanto de qualquer outro livro da Bíblia, só foi apresentado, só foi inserido aqui nas cartas em 1555, portanto, depois do início do protestantismo. Veja, o protestantismo começou em 1517 e só em 1555, Stiane, ele agora organiza a Bíblia em capítulos e versículos. E por que ele organizou em capítulos e versículos? Para que o leitor, para que a pessoa que estivesse ali à frente fazendo uma mensagem, e isso é mais para pregador, o objetivo de Stiane era exatamente facilitar a leitura para os pregadores, indicar os textos para os leitores. Então veja, quando você está em uma igreja, por exemplo, ou fazendo um estudo bíblico com uma outra pessoa, estudando a Bíblia com outra pessoa, a Bíblia dividida em capítulos e versículos é uma bênção, porque o indivíduo diz onde é e você rapidamente encontra. Este era o objetivo de Stiane. Falo isso que só foi possível, né? Ela só foi organizada assim depois do ano de 1555. Antes não era assim. Então, para o leitor que quer entender exatamente todo o contexto ali de cada capítulo, de cada versículo, ele deve ler o livro completo. Então, quando você pega a carta aos Gálatas, pegue como se fosse uma carta, como alguém escrevendo uma carta para você, sem capítulo, sem versículo, sem nada, só uma carta. Leia ela direto, do início ao fim, e você vai perceber exatamente de que se trata e tirar todas as suas dúvidas. Eu digo isso porque várias abordagens foram feitas do livro de Gálatas também. E muito das pessoas, né, tem essa dificuldade de entender porque exatamente não vão lá no livro de Gálatas e leem como uma carta só. Esse é o conselho que eu dou a você, né? E você vai ver, o próprio autor do livro diz que ali havia uma preocupação com a guarda do sábado e os cerimoniais. Então até ele também percebe que tem muita parte cerimonial aqui em Gálatas. Então, conselho que eu lhe dou: pegue a carta de Gálatas e leia do início ao fim. E assim o Senhor vai te mostrar muita coisa daquilo que você aparentemente não vê assim. E entenda, a carta de Gálatas, a temática ali principal é a grande controvérsia entre aceitar a circuncisão para os não-judeus ou não, ok? Isso está expresso no capítulo 2 também, né? Paulo faz uma abordagem ali introdutória no capítulo 1, no capítulo 2 ele já joga a problemática, principalmente ali no verso 11, quando ele começa a falar sobre Pedro, Barnabé, que também, né, chegaram até a vacilar nessa questão de que deviam se separar um dos outros, né? E ele começa então a fazer as suas abordagens de que agora não há necessidade mais de quem estivesse aceitando a Jesus, seja lá ele, como ele cita aqui, grego, judeus, né? O capítulo 3, o verso 28, por exemplo, ele diz assim, ó: não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo. De que forma? Batizados, ele diz, batizados em Cristo. E aí ele diz, e estes também que estão em Cristo são descendentes de Abraão, herdeiro da promessa também. Então, será uma bênção para todos nós estudarmos dessa forma o livro de Gálatas.